Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, onde entrevista as principais personalidades do agronegócio brasileiro. Está aqui hoje no nosso estúdio de Brasília, Carlos Augustin Tete, bem conhecido por todos, que é o presidente da Aprosmate e também diretor da Brasa. Seja bem-vindo. Obrigado, estamos à disposição aí, Glauber, suas perguntas. Tete, eu vou direto ao ponto, quer dizer, nós estamos aí com talvez uma nova lei, né, de cultivares, proteção de cultivares, e por que mudar essa lei de proteção de cultivares? Bom, a lei atual que está em vigor é uma lei de 97, foi inclusive o relator, não lembro se ele era ainda deputado ou se já senador, o Jonas Pinheiro. Portanto, nós já temos quase 20 anos. E a lei, quando foi feita na época, ela liberou a semente salva, uma coisa que nós concordamos que é bom para os agricultores, bom para todo mundo, a possibilidade dele fazer a sua própria semente. Mas ela não contemplou o pagamento de royalties sobre essa semente salva. Então, hoje nós temos duas categorias de agricultores, vou dizer assim. Aquele que compra semente e paga o royalties sobre o germoplasma, contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa, e aquele que salva a semente e não paga pelo royalties do germoplasma. Então, essa correção... Só queria, presidente, ficasse bem clara essa questão, assim, por exemplo, uma coisa é germoplasma, que é a questão da semente, aquilo que um pesquisador, por exemplo, ele produziu uma nova variedade. E outra coisa é o royalties sobre biotecnologia. São coisas diferentes. São assuntos diferentes, técnicas diferentes e legislações diferentes. Então, vamos lá. O melhoramento genético, ele é protegido pela Lei de Proteção de Cultivares. Aí nós estamos falando das diferentes variedades. Estamos falando de soja, são as diferentes variedades que nós conhecemos. Quando a gente fala de biotecnologia, quando a gente fala de intacta ou fala de IRR, nós estamos falando de gene que está afeto a uma outra lei, que é a Lei de Patentes. Não existe uma lei de patentes específica para a agricultura. A Lei de Patentes é a lei geral de patentes para qualquer coisa industrial, intelectual, máquina, se aplica da mesma forma. E a tentativa de mudança de lei que nós estamos falando, e que está já no Congresso, é uma tentativa de mudança sobre a lei de proteção vegetal, mexendo no seguinte sentido: para que aquele agricultor que tem o direito de salvar a semente, ele continua tendo esse direito de salvar a semente, porém ele pague o valor da propriedade intelectual que está dentro daquela variedade protegida. E para chegar vamos dizer assim, numa proposta de lei, nós fizemos várias viagens pelo mundo inteiro. Na América Latina, fizemos 2 rodadas, todos os países da América Latina. Não tem nenhuma novidade aqui na América Latina, é tudo muito parecido. A não ser o Uruguai, que por surpresa nossa, é um país muito cumpridor de contrato e acaba... Não é diferente a legislação, mas só que eles cumprem melhor os contratos. E olhamos outros países subdesenvolvidos, China, Índia, Europa, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Falta ainda uma viagem para a Austrália. E nos encantamos com o sistema francês. Mas, só antes do senhor falar do sistema francês, no caso aqui do Brasil, que é nessa lei de proteção de cultivares que tem no Brasil, ela diz que a pessoa pode salvar a sua própria semente, mas ela não diz que tem que pagar? Não, ela diz que não precisa pagar. Ah, é? Agora, quando o Jonas fez desta forma, existiu pressão por parte dos pequenos produtores para que eles ficassem isentos do pagamento. Mas a lei ela foi aprovada e não botou isenção para tantos hectares. Ela isentou de forma generalizada. Então, hoje está acontecendo uma inversão. A lei deixou essa brecha aí, essa isenção, justamente para proteger os pequenos agricultores. Mas hoje, esta lei está sendo usada pelos enormes produtores que fazem a sua própria OBS, salvam semente e não pagam germoplasma. E qual que é o problema disso? O problema disso é que existe uma evasão do royalties. O obtentor recebe só parte do royalties, ele não recebe 100% do royalties. E com isso, ele tem menos dinheiro, menos lucro e menos dinheiro para investir na pesquisa. Quer dizer,
Se a gente mudar a lei, hoje mais ou menos 70% da produção, estou falando de soja, da produção de soja é fruto de semente certificada, portanto pagou royalties. Aí nós temos outros 30% que é fruto de semente salva, porque existe a salva legal e a salva ilegal, mas não importa, 30% não paga. Esses 30%, para você ter uma ideia, isso é algo em torno de 150 milhões de reais. Que seria usado em pesquisa. Que, se o obtentor receber, provavelmente ele vai usar no negócio dele que é pesquisa, ou vai virar lucro, né? Na França, este montante que é recolhido na semente salva, ele não é 100% destinado ao obtentor. 15% desse montante é destinado a melhoramento genético feito por parcerias públicas-privadas. Algo que nós podíamos imitar e fazer semelhante no Brasil. Por exemplo, destinar uma parcela disso para a Embrapa voltar a ter o seu papel de melhoramento genético de soja, porque a Embrapa já teve um papel muito importante no passado e hoje o papel dela é praticamente zero, né? Então, na verdade, fortalecendo essa arrecadação, nós estamos fortalecendo o melhoramento genético e a possibilidade de melhores produtividades e maior número de variedades. Agora, no caso o senhor disse que, por exemplo, teve vários países vendo como é que é remunerado isso aí, que é essa questão da pesquisa. Por exemplo, na Argentina. A Argentina, eles pagam pelo germoplasma? Sim. A Argentina tem um sistema... A legislação é muito parecida com a nossa. A semente salva não paga, que nem nós. Porém, eles inventaram um contrato privado na Argentina chamado contrato de regalia estendida. Esse contrato de regalia estendida é o seguinte: o obtentor, o produtor de semente, ele vende uma variedade nova para o agricultor na condição de que, se ele salvar aquela semente, ele se compromete a pagar o royalty da semente salva. E isso está em vigor na Argentina. Isto deve girar, quando eu visitei, em torno de 20% do recolhimento de royalty nesse formato. Porém, é um contrato privado, não é lei. Então, embora exista esse contrato, a efetivação do contrato, ela como que eu vou dizer, é morna. O obtentor firmou um contrato com o agricultor, mas se ele não cumprir... Tem que executar. Tem que executar, e daí não consegue, e eles também não querem criar uma rixa comercial, eles acabam fazendo qualquer acerto. Então, esse é um modelo que no Uruguai funciona bem. Aí eu estava contando do Uruguai, que tem uma situação muito, assim, díspare dos outros países, e nós fomos lá e comentamos a regalia estendia, né, que é o mesmo da Argentina. Não, aqui funciona 100%. Ninguém frauda, todo mundo paga. Nós não entendemos, mas como? Por que no Uruguai funciona e na Argentina não funciona? Não somos todos irmãos? O que é isso? O que tem no Uruguai? E aí foi difícil, mas eles nos explicaram que o uruguaio, ele tem na sua cultura uma tradição diferente de cumprimento de contratos, muito diferente dos outros países sul-americanos. Do latino, esse teórico, vamos supor, do latino. Eu não sei se é porque o Uruguai também é um pouco paraíso fiscal na América do Sul, um pouco Suíça do Sul. Então, ela tem esse ranço aqui, sim, da parte financeira ser mais estável, a gente sabe disso. Mas o Uruguai, ele realmente tem algumas coisas na legislação, a gente sabe, divórcio, maconha, tem umas legislações bem avançadas, né? Então, o Uruguai, eu diria que é o país que melhor cobra royalties da América Latina, não porque o contrato é melhor, mas porque a cultura do povo é diferente. Eles são cumpridores de contrato, na sua essência. Que interessante. Agora, uma das grandes preocupações que existiu sempre de todos os produtores é que se mexesse na lei de produção de cultivares, que inclusive, por várias vezes, eu lembro que a ProSoja, inclusive, até fez força para que isso não saísse, né? Porque tinha uma lei no Congresso para que não andasse, porque, principalmente com relação à semente salva, este direito, indo direto ao ponto, presidente, vai ser assegurado ou não? Olha, eu sou um produtor de semente e eu atualmente sou presidente da Prosmate, também sou diretor da Abras.
por incrível que pareça, nós defendemos a semente salva. Você fala, como? Vocês não são produtores de semente? Não interessa vocês venderem mais semente? Sim. Nos interessa vender semente, mas não a qualquer preço. Eu, antes de ser sementeiro, sou um agricultor. E sendo agricultor, eu quero também o meu direito de salvar a semente. Assim, eu sou produtor de algodão. Eu quero o meu direito de salvar semente de algodão. Eu tenho esse direito, qualquer cultura. Então, esse direito do agricultor salvar a semente é uma tradição tão forte e europeia que eu acho que seria uma agressão muito grande tirar esse direito do agricultor. Ele tem esse direito. Ele plantou a semente. Sem falar, Tete, que seria também uma questão de uma forma de segurança, né? A segurança também nacional. Agora eu vou pedir para você só um intervalozinho, que nós vamos para o intervalo e já voltamos falando mais sobre a Lei de Proteção de Cultivares. Não saia daí. Estamos de volta direto ao ponto, aonde eu entrevisto hoje Carlos Augustin, o Tete, que é o presidente da Aprosmate. Estávamos falando sobre a questão da nova lei de proteção de cultivares, que está sendo discutido no Congresso. Nós estávamos justamente falando do direito do agricultor salvar a semente. Esse direito, ele é importante. No meu entendimento, ele tem o direito de salvar a semente. Eu, como produtor de algodão, eu tenho o direito de salvar e eu quero esse direito. Mas acho que o agricultor tem o dever de pagar o royalties. Não é possível que uns paguem e outros não paguem, porque daí fica pesado para um e fica zerado para o outro. Então, a ideia é que todos paguem igual. Se ele salvou ou se ele não salvou. Eu vou fazer um comparativo assim. Eu vou construir um armazém. Eu mesmo posso construir um armazém. Eu não sou obrigado a fazer com uma construtora. Mas se eu mesmo resolver construir, contratar um pedreiro, enfim, comprar o telhado, a estrutura metálica, mas eu preciso contratar um engenheiro responsável. E eu preciso pagar o INPS, eu tenho que pagar os impostos disso. Né? Se o agricultor quer salvar a semente, ele precisa pagar a propriedade intelectual. E se ele pagar a propriedade intelectual e for muito bom no salvar a semente, e for melhor do que eu, produtor de semente, parabéns para ele. Ele deve continuar fazendo. Mas o meu dever é ser melhor que ele, e convencer ele a não fazer esse trabalho que compre de mim. Se eu não conseguir isso, é porque o meu trabalho está sendo mal executado. O objetivo, eu vi que, por exemplo, a ProSoja mesmo, ela fez reuniões, quer dizer, está fazendo reuniões com os produtores, escutando os produtores, mostrando o modelo, que seria, teoricamente, no modelo francês, né, que seria criado um fundo onde uma parte vai para isso, vai para aquilo. Como gostaria de explicar isso? Na verdade, assim, a gente está olhando o sistema francês como uma baliza. Isso não significa que vai ser uma cópia, nem é possível, não é uma baliza. Como que é o sistema francês? Pequeno histórico. Depois da Segunda Guerra, os órgãos públicos de melhoramento genético da França deixaram de fazer a pesquisa genética. E, com isso, ninguém mais fazia pesquisa genética. E a produtividade do trigo começou a cair. Então, houve até por parte dos agricultores, nós temos que começar a pagar, porque senão ninguém vai... porque o índice de semente salva na França, na Europa, é muito alto. Então, eles criaram um grupo chamado GNIS, grupo onde 18 elos da cadeia produtiva se reúnem e recomendam ao governo a criação de leis, que foi esse caso aqui. E no caso específico, é do trigo que nós estamos falando, o sujeito que salva a semente ou que não salva, os dois, na hora da comercialização, ele paga 70 centavos de euro por tonelada de trigo comercializado. É como se fosse a moeda comercializada. E esse fundão de dinheiro, ele é repartido entre os obtentores vegetais de melhoramento, na mesma proporção do market share de que eles... Ou seja, quem vende mais, ganha mais daquela variedade, ganha mais. Aquele que tem uma fatia de mercado maior, na semente, é que possivelmente vai ter também na semente salva essa fatia de mercado. Então, se ele tem 20% de fatia no mercado, ele vai ganhar 20% do bolo. E parte deste bolo, no caso francês, 15% vai
para o melhoramento genético de parceria público-privada, não sei como é que é lá, aqui seria a Embrapa. Então, como distribuir este bolo no Brasil, eu não sei, a gente pode inventar outras coisas. Né? Inclusive, uma das ideias, e eu gosto dessa ideia, porque eu sei da dificuldade, fui fundador da ProSoja lá no Mato Grosso, de criar fundos para que as instituições, associações de agricultores se mantenham. Então, a gente pode também imaginar que parte desse dinheiro vá para manutenção. Por exemplo, a ProSoja Rio Grande do Sul recebe Paraná, a fatia dela, 10%, 20%, alguma coisa assim. E aí ficava desvinculado dos fundos estaduais, né? Com segurança, com independência e tal. Por que não? Então, isso tudo é um modelo... Agora, esse valor, que é importante, indo direto ao ponto, esse valor, que é a preocupação do produtor, né? Porque também, quem que vai definir esse valor? Que lá no caso da França tem tantos centavos de euro. Quem é que vai definir esse valor? Bom, aqui? no caso francês é o GNIS, é esse grupo interministerial que tem 18 participantes. E o produtor faz parte também? Sem dúvida. Né? O produtor, o obtentor, o multiplicador, a cooperativa. No caso brasileiro, nós teríamos que criar algo parecido para, vamos dizer, arbitrar esse valor. Mas qual é a suposição desse valor? Hoje, normalmente o royalty do germoplasma é algo em torno de R$10 por... Não estou falando de soja, de R$10 por saco de 40 quilos. O que a gente estima que na comercialização o da semente tivesse um valor semelhante. Não tem por que um ser mais caro, mais barato que o outro. Sendo que esse do fundão, parte dele iria para o melhoramento genético público ou também das associações. Mas isso tudo, qual o valor? Quanto vai para cá? Quanto vai para lá? Isso tudo é um livro aberto a ser negociado. Não existe um padrão. Existe uma referência da França. E isso é um processo também que pode se ir evoluindo. Sem dúvida, porque veja bem, Glauber, na criação de uma lei, não é a minha vontade, não é a tua vontade, e não é a vontade de uma associação que vai. É isso e acabou. Existe todo um processo democrático de discussão, de passar em comissões, do deputado. Na verdade, quem vai votar é o deputado. E o deputado vai votar naquilo que o seu eleitor achar que é bom, senão ele não perde o voto. E o deputado agrícola, vamos falar assim, é óbvio que ele está de olho nos votos do agricultor. Então, existe essa... E uma das grandes preocupações hoje, Tete, aqui, por exemplo, aqueles professores de universidade, ou seja, aquelas pequenas pesquisas, elas acabaram. Por exemplo, vamos dizer o seguinte... De uma certa forma, hoje você só tem grandes multinacionais fazendo pesquisa de novas variedades. Muito bem. E, neste caso, vai ter uma fatia disso que vai vir, por exemplo, para aquele professor, para a universidade, para que a gente possa ter uma certa segurança de manter um banco genético, novas pesquisas? Agora você falou numa coisa que realmente é importante. Um pequeno obtentor que não tem biotecnologia, recebendo só 70% e não 100% do royalty, ele tem muita dificuldade de sobrevivência. E se nós destinar parte desses royalties para pesquisa, vamos dizer, pura, ou da Embrapa, a Embrapa fazer desenvolvimento, melhoramento vegetal, e que ela, de certa forma, possa estender essas cultivares para as outras empresas, por que não? Nos Estados Unidos é muito comum. A universidade desenvolve a cultivar e ela vende, doa o comodata, a variedade para um obtentor. Então, isso dá todo um impulso novo. Porque aqui no Brasil ainda existem algumas empresas regionais. Estou falando de soja. Regional, de pequena monta, não existe mais. Hoje nós temos duas argentinas, que deve ter 40% do mercado. Daí nós temos uma americana, duas americanas que tem mais uns 30% do mercado, e tem uma que era ligada à Embrapa, que é lá do Mato Grosso, que tem lá uns 20% do mercado. Não existe mais pequena empresa de obtentor. Nos Estados Unidos, para ter uma ideia, o ano passado nós estivemos lá olhando, não é só a questão dos obtentores, mas dos multiplicadores. Nos Estados Unidos, aquilo que nós conhecemos aqui como sementeiro, que eu sou, lá é só 20%.
80% já são as grandes. E aqui no Brasil, 80% são do nosso estilo, sementeiros, e 20% são as grandes. Então, existe uma inversão, e eu acho que essa lei ela vem ajudar as pequenas empresas para nós ter mais escolha, mais empresas, mais concorrência e mais matéria. Isso vai ser separado da questão, por exemplo, do royalties de patente. Da biotecnologia é outra coisa, porque ela afeta a outra lei, que é a lei de patentes. A lei de patentes, do jeito que está sendo cobrada no Brasil, ela está se usando de um contrato particular entre as partes. As partes são a empresa detentora da patente, do GEM, que o agricultor quer comprar aquela semente, ele assina um termo que ele concorda que ele vai pagar ou na semente, ou na moega, ou assim, ou no caso do algodão, que pode ser na semente, mas também pode ser pela área plantada. No algodão tem uma metodologia diferente, que você dá autorização para o agente ir lá e medir a área que tu plantou e cobrar em cima da... Mas é um contrato privado, a forma de cobrar pela lei de patente. Agora, no caso do produtor, por exemplo, ele pode salvar a semente várias vezes. Por exemplo, eu comprei uma semente certificada, eu posso salvar mais que uma vez ou vai poder salvar apenas uma vez? Como que está se pensando? Olha, nisso? na legislação atual, existe quase que uma dúvida sobre o que é, de fato, o juridicamente perfeito. Na verdade, hoje o agricultor usa quantas gerações ele quiser, mas não é salutar, porque com o passar das gerações, esta semente ela vai perdendo impureza. Então, ela vai se misturando, ela não vai ser a mesma coisa depois de 4, 5 gerações, não é a mesma coisa da primeira geração. O ideal é que ele volte Mas, por exemplo, na França não existe nada sobre isso. O agricultor pode salvar quantos anos quiser, mas ele que vai correr o risco de essa semente ficar impura, vamos falar um termo assim bem simples. Bom, eu torço para que isso ocorra, e eu acho que acho que é importante a gente aproveitar, dar um recado importante para o produtor, que essa lei está sendo mudada, quer dizer, está no Congresso. É importante que cada produtor ele vá até seu sindicato, vá até a sua associação, para discutir, para que depois também não venha falar que ele não participou, né, e não fique à mercê, porque realmente eu estou vendo que as entidades todas estão discutindo isso, e o Brasil, com toda essa biotecnologia, ela precisa avançar, então é importante que todo mundo realmente discuta isso aí. Presidente, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Tá certo, tá aí. Terminamos mais um programa Direto ao Ponto, onde eu sempre trago para você uma informação, uma notícia nova, um assunto importante no seu dia a dia. É todo domingo aqui no Canal Rural. Eu aguardo você.